marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Visconde de Sabugosa, com aquela paciência de Jó, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, o Pedrinho resingou. Maçada, Visconde, basta que eu tenha que lidar com essa caceteação lá na escola. As férias que venho passar aqui são só para brinquedo. Não, não e não. Mas, meu filho, se você apenas recordar comigo o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo. Quanto as aulas se reabrirem. Um bocadinho só? Vamos! Meia hora por dia. Sobram ainda 23 horas e meia para os famosos brinquedos. Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu. E todos os dias vinha sentar-se diante de Visconde Sabugosa, com as pernas cruzadas, como um oriental, para ouvir explicações de gramática. Ah, assim sim. Se meu professor ensinasse como o senhor, a tal gramática até viraria brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém entende, de tongos, fonemas, gerúndios. Emília habituou-se a vir e assistir às lições. Ali ficava a piscar distraída, como quem andava com uma grande ideia na cabeça. E realmente andava com uma grande ideia na cabeça. Pedrinho, por que em vez de estarmos aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de ir passear no país da gramática? O menino ficou tonto com a proposta. Que lembrança, Emília. Esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe sim. O rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que existe. Podíamos ir todos montados nele. Topa! Perguntar a Pedrinho se queria meter-se em uma aventura era o mesmo que perguntar a macaco se quer banana. Pedrinho aprovou a ideia com palmas e pinotes de alegria e saiu correndo para convidar Narizinho e Visconde de Sabugosa. Narizinho também bateu palmas, só não deu pinotes porque estava na cozinha. E onde fica esse país? Isso é lá com o rinoceronte. Pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandíssimo gramático. Com aquele cascão todo? É, exatamente, o cascão gramatical. Os meninos fizeram todas as combinações necessárias e no dia seguinte partiram muito cedo. Depois de muito tempo, deu com eles numa região onde chiava de modo muito estranho. Que zumbido será esse? Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. É que já entramos em terras do país da gramática. Esses zumbidos são os sons orais que voam soltos no espaço. Não comece a falar difícil, que nós ficamos na mesma. Sons orais? Que pedantismo é esse? Som oral quer dizer som produzido pela boca. A, E, I, O, U. São som orais, como dizem os senhores gramáticos. Pois diga logo que são letras. Mas não são letras. Quando você diz A ou O, você está produzindo um som. Não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sons. Primeiro há os sons orais, depois é que aparecem as letras para marcar esses sons orais, entendeu? O ar continuava nos unindo cada vez maior. Os meninos pararam muito atentos para ouvir. Estou percebendo muitos sons que conheço. Todos os sons que andam zumbindo por aqui são velhos conhecidos, seus, Pedrinhos. Querem ver que é o tal alfabeto? E é mesmo, estou distinguindo todas as letras do alfabeto. Não, menina, você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto. Se você escrever cada um desses sons, então sim, então surgem as letras do alfabeto. Que engraçado! Estou também distinguindo todas as letras do alfabeto.
o A, o C, o D, o X, o M. Rinoceronte deu um suspiro. Mas chega de sons invisíveis, toca para diante, quero entrar logo no país da gramática. Nele já estamos. Esse país começa justamente ali onde o ar começa a zumbir. Os sons espalhados pelo ar e que são representados por letras fundem-se logo adiante em sílabas, e essas sílabas formam palavras. As tais palavras que constituem a população da cidade onde vamos. Reparem que entre as letras, as 5 que governam todas as outras são as senhoras vogais, 5 madamas emproadas e orgulhosíssimas, porque palavra nenhuma pode formar-se sem a presença delas. As demais letras ajudam por si mesmas, nada valem. Essas ajudantes são as consoantes, e como a palavra está dizendo, só soam com uma vogal, adiante ou atrás. Pegue as 18 consoantes do alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. Pedrinho experimentou de todos os jeitos, sem nada conseguir. Misture agora as consoantes com uma vogal, como A, por exemplo, e veja quantas palavras podem formar. Pedrinho misturou o A com 18 consoantes e imediatamente viu que era possível formar um grande número de sílabas e palavras. Que tantas cidades são aquelas, Quindim? Perguntou Emília. Todos olharam para a boneca, franzindo a testa. Quindim? Não havia ali ninguém semelhante com esse nome. Quindim é o nome que resolvi botar no rinoceronte. Mas que relação há entre o nome Quindim, tão minucioso, e um raquiderme cascudo destes? A mesma que há entre a sua pessoa, Pedrinho, e a palavra nomado. Eu sou Emília, como podia ser Teodora, Inácia, Hilda ou Cunegundes Quindim. Como sempre fui a botadeira de nomes lá no sítio, resolvo batizar o rinoceronte assim e pronto. Vamos, Quindim! Para explicar que cidades são aquelas, o rinoceronte olhou e disse: São as cidades do país da gramática. A que está mais perto chama-se Portugália, e é onde moram as palavras da língua portuguesa. Aquela bem lá adiante é Anglópolis, a cidade das palavras inglesas. Que grande que é! Anglópolis é a maior de todas, moram lá mais de 500.000 palavras. E Portugália, que população de palavras tem? Menos de metade, aí umas 200 e tantas mil, contando tudo. E aquela à esquerda? Galópolis, a cidade das palavras francesas. A outra é Castelópolis, a cidade das palavras espanholas. A outra é Italópolis, onde todas as palavras são italianas. E aquela bem lá no fundo, toda escancalhada, com jeito de cemitério? São os escombros de uma cidade que já foi muito importante, a cidade das palavras latinas, mas o mundo foi mudando e as palavras latinas emigraram dessa cidade velha para outras cidades novas que foram surgindo, onde a cidade das palavras latinas está completamente morta, não passa do montão de velharias. Perto dela ficam as ruínas de outra cidade célebre de tempo antigo, a cidade das velhas palavras gregas. Também não passa agora do montão de cascos veneráveis. Todos puseram-se a caminho. À medida que se aproximavam das primeiras cidades, viram sons que já não zumbiam soltos no ar, e sim como ligados entre si. Que mudança foi essa? Os sons estão começando a juntar-se com as sílabas. Depois, as sílabas descem e vão ocupar um bairro da cidade. E que quer dizer sílaba? Quer dizer um grupinho de sons, um grupinho ajeitado, um grupinho de amigos que gostam de andar sempre juntos. O G, o R e o A, por exemplo, gostam de formar a sílaba gra, que entra em muitas palavras.
Grossa, gravata, gramática. Isso mesmo. Também o M e o U gostam de formar a sílaba MU, que entra em muitas palavras. Muro, mudo, mudança. Isso mesmo. E reparem que em cada palavra há uma sílaba mais emproada e importante que as outras pelo fato de ser a depositária do acento tônico. Essa sílaba chama-se a tônica. O mesmo nome da mãe de Pedrinho? Não, boba. Mamãe chama-se Tonica e o rinoceronte está falando de sílaba tônica. É muito diferente. Perfeitamente. No nome de Dona Tonica, a sílaba tônica é ni. E na palavra que eu disse, a sílaba tônica é to. E na palavra Pedrinho, qual é a tônica? Dri! Isso mesmo. Mas os senhores gramáticos são sujeitos amigos de nomenclaturas rebarbativas, dessas que deixam as crianças velhas antes do tempo. Por isso, divide as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, conforme trazem o acento tônico na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. Nossa Senhora, que luxo asiático! Bastava dizer que o tal acento cai na última, na penúltima ou na antepenúltima. Dava na mesma e não enchia a cabeça da gente de tantos nomes feios. Proparoxítona, só mesmo dando com um gato morto em cima até o rinoceronte miar. E há mais ainda. As pobres palavras que têm a desgraça de ter o acento na antepenúltima sílaba, quando não são xingadas de proparoxítonas, são xingadas de endrúxulas. As palavras áspero, espírito, ricino, varíola, etc. são endrúxulas. Esdrúxulas. Eu pensei que esdrúxulas quisesse dizer esquisito. E pensou certo. Como na língua portuguesa as palavras com acento na antepenúltima não são muitas, elas formam uma esquisitice e por isso são chamadas de esdrúxulas. Assim, conversando, o bandinho chegou aos subúrbios da cidade, habitada por palavras portuguesas e brasileiras. Brincaram muito e depois, no final do dia, voltaram para o sítio. Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau